Teu servo trazerá uma palavra para os nossos corações, que o Senhor possa derramar sobre ele graças e bênção, para que possa transmitir a tua palavra e nós possamos guardá-la em nossa mente, em nosso coração, para perseverar sempre na tua presença. Tome a vida do teu servo nas tuas mãos, juntamente com toda a tua igreja, que vai ouvir a tua palavra, que possa ser aberto todo o entendimento para guardá-la no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade, qual o Senhor nos concede nesta noite. Pela primeira vez, subi nessa tribuna para ministrar a santa palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Saulo. Nós a conhecemos bastante tempo, trabalhamos na panha de café junto. E hoje Deus abençoou que nós podemos encontrar novamente. Quero louvar a Deus pela vida do missionário Kesley, instrumento de Deus, para nós estarmos aqui nesta noite. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que sempre tem nos acompanhado. Pastor Gil, que Deus em Cristo possa abençoar sua família, sua esposa. Coloca-se de pé, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Atos, capítulo de número 9. Quando o missionário Kesley nos fez o convite, o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. O Senhor já tem falado, através de testemunhos, através de louvores, e Ele vai continuar falando aos nossos corações. Livro de Atos, capítulo 9. Vou ler do versículo 11 até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em cada casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder, pois, príncipes de sacerdote, para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentil, dos reis e dos filhos de Israel. Tomais o vosso assento, glorificando ao nome do Senhor. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que quando o evangelista Lucas começa a pesquisar sobre a vida de Jesus, no livro de Lucas, observamos que o livro de Lucas dá um parecer que ele não foi terminado, e quando nós continuamos, lemos o livro de Atos dos Apóstolos, ele escreve para Teófilo e começa a mostrar o fato que aconteceu quando Jesus estava na terra, quando o Espírito Santo desceu. Observamos no primeiro capítulo do livro de Atos, que quando Jesus disse para os discípulos, em livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49,
que eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus, levando o discípulo para os montes das oliveiras, e subiu ao céu. Observamos no capítulo 1, que agora, no versículo 8, ele disse, olha, permanece em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Observamos que, no livro de Atos, capítulo 2, que eles permaneceram em Jerusalém, e o Pentecoste do Senhor desceu, 40 dias de festa. A promessa era para quase 5.000 pessoas, mas só 120 permaneceu no ambiente. Às 9 horas da manhã, o Espírito Santo desceu, e o povo que estava afadigado, não esperando aquilo que Jesus tinha mandado fazer, saiu para fora, e os 120 receberam, foram cheios do Espírito Santo do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia. 16 nações estavam postas e começaram a pregar, o evangelho foi expandindo, e o povo começou a perguntar, que estava bêbado, embriagado de vinho. A Bíblia Sagrada nos disse que Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta e começa a falar, a pregar, a arrepender, que esta promessa do profeta Joel que foi enviada chegou até o povo e eles receberam. E eles perguntaram, como faz para nós receber esta promessa? Arrependei do vosso pecado, que é chegado a promessa de Deus. E o povo foram cheios do Espírito Santo do Senhor. Observamos no livro de Atos dos Apóstolos que a igreja começa no livro capítulo 2, e a igreja começa a crescer, crescendo, e a Bíblia Sagrada nos diz que quando a igreja começa a crescer, a perseguição do povo judaico começa em cima, os fariseus começam em cima para atrapalhar o projeto de Deus, para atrapalhar os planos que Jesus tinha começado na terra. Mas ele não sabia que quem estava neste projeto era o Todo-Poderoso, que é aquele que diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aí eu entendo um detalhe, que ele estava batendo na igreja, mas quanto mais batia, quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Quanto mais ele afligia o povo, mais a igreja crescia. E o apóstolo Paulo pregando a palavra, e ele pregando com inveniência, a Bíblia Sagrada diz, quanto mais ele pregava, mais cheio do Espírito Santo ele ficava. Aí eu entendo um detalhe muito importante, eu passo para a igreja nesta noite, quanto mais intimidade que nós temos na palavra, mais cheio do Espírito Santo do Senhor nós somos. É por isso que você vê um crente glorificando o cheio da presença. É por isso que você vê um crente glorificando o cheio da presença. Sabe o que é isso? Porque ele está buscando mais intimidade com o Espírito Santo do Senhor. E quem tem intimidade com o Espírito Santo do Senhor, a Bíblia Sagrada diz que colocar a mão sobre o enfermo, a enfermidade vai embora. Se expulsar demônio, o demônio vai ter que bater em retirada. Sabe por quê? Porque quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele não vem para brincar. Quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele não anda com brincadeira. Sabe que aquele crente que anda com brincadeira é aquele crente que vem fofocar. Sabe aquele crente que anda brincadeira, aquele crente que vem ver roupa da outra. Sabe aquele crente que vem passear na igreja e dizer, eu quero ver como o culto está hoje. Este crente vem vazio e volta vazio. Mas aqui tem uma igreja que vem buscar de verdade o Espírito Santo, e quando vai para a rua ela adorar o nome santo do Senhor, é alma aceitando a Jesus. Sabe o que é isso? É o projeto de Deus sobre a tua vida. É o projeto de Deus sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque quando você é verdadeiro adorador, as portas do inferno não prevalecem. É boca de fumo tem que fechar, é prostíbulo tem que fechar. Sabe por quê? Porque quando você chega cheio do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada nos diz em Mateus que quando Jesus chegou no Jerusalém, ele olha, estava à beira da morte. Mas quando Jesus chegou, ele estava à beira da morte. Mas quando chegou a luz, chegou vida naquele lugar. E eu tenho um detalhe muito importante para te dizer: a luz está dentro da igreja, a luz está dentro da igreja. Mas pregador, aonde que é a igreja? A igreja é você. Aqui é templo, aqui é casa, mas nós somos a igreja. Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer, ei, vai vir uma coisa preciosa do céu, que aconteceu no Atos capítulo de número 2. O que é isso, pregador? E eu quero falar com mais tranquilidade para você nesta noite. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer, olha, vai colocar algo
precioso dentro do vaso de barro. Que vaso de barro é esse? Capítulo 2 de Gênesis, você vai ver quando Deus forma o homem do pó da terra. Aí você vai ver que Paulo ele escreve: olha, você é um vaso frágil na mão do Senhor. Aí você vai ver um homem chamado Jeremias, capítulo de número 18, ele disse: desce à casa do oleiro, porque lá eu quero falar contigo. Mas pregador, o que é isso que eu não estou entendendo? Você é um vaso de barro na mão do oleiro. Talvez você peca hoje e disse: já não tem mais jeito. O oleiro disse: tem mais jeito sim, coloca na mesa, coloca na máquina que eu vou voltar de novo. Você disse: já não tem mais jeito, eu já estou fraco espiritualmente. Mas eu vim te dizer, você que nesta noite ainda o teu vaso tem lugar para ser cheio, ainda o teu vaso tem lugar para ser cheio. Se está trincado, o oleiro conserta. Se está deitado, o oleiro levanta. Se tem teia de aranha no vaso, o oleiro vai limpar nesta noite. Para quê, pregador? Para ser cheio do Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Mas é preciso, para ser cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver que o Espírito Santo desce. E o povo estava reunido no pé dos apóstolos. No capítulo 3 você vai observar que Ananias e Safira, ele mente, o Espírito Santo mata. E quando você observa que um homem chamado Pedro e João subia para o templo para orar. Todos os dias era posto a porta da porta formosa. Enquanto ela é colocada à porta, todo mundo passava. Passava sacerdote, passava-se levita. Mas quando os apóstolos de Jesus estavam cheios do Espírito Santo, quando o apóstolo de Jesus estava cheio do Espírito Santo passando, ele disse: olha, vai vir um crente cheio de dinheiro agora. Primeira coisa que ele pergunta: me dá uma esmola. Ele disse: olha para nós, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Alguém já entendeu? Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Aí eu entendo muito importante, que quando Pedro não tinha presença, Pedro não estava cheio do Espírito Santo, passava perto, não dava importância. Mas quando ele foi cheio da presença do Espírito Santo do Senhor, ele disse: olha, eu não tenho dracma, eu não tenho cheque, mas eu tenho a presença. Ei, deixa eu dizer um detalhe: pode faltar o arroz na tua casa, pode faltar a carne na geladeira, mas nunca deixa faltar a presença do Espírito Santo na tua vida. Nunca deixa faltar a presença do Espírito Santo na tua vida. Sabe por quê? Porque através da presença do Espírito Santo Deus envia alguém para levar mantimento na tua casa. Deus envia dinheiro na tua casa. Sabe por que isso? Porque quando nós andamos em santidade do Espírito Santo, você vai ver que tem presença de Deus e nunca falta nada na tua casa. Sabe por quê? Porque Ele te dá o pão de cada dia, todos os dias. Mas é necessário ter a presença do Espírito Santo do Senhor. É necessário ter a presença do Espírito Santo do Senhor. E a igreja crescia. Quanto mais a igreja crescia, mais pedrada ela tomava, mais calúnia ela levava. Mas a igreja não parava de pregar. A igreja não parava de glorificar o nome santo do Senhor. Sabe por quê? Porque quanto mais pedra jogava, mais o edifício ele estava crescendo. Quanto mais pedra jogava, mais o templo estava crescendo. Ele tinha uma missão, ele tinha observação. Ele disse: olha, o meu alvo é Cristo. Ele padeceu por mim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele disse: olha, vai descer a virtude do Espírito Santo. E quando descer a virtude do Espírito Santo, você não vai ficar quieto. Aí eu entendo, quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele não contenta ficar calado. Ele chega na casa do vizinho, ele fala de Jesus. Ele chega no trabalho, ele fala de Jesus. Ele está na faculdade, ele fala de Jesus. Aonde quer que ele chega, o Espírito Santo impulsiona ele,
falar de Jesus. Muito nós somos covardes. O Espírito Santo fala com ele, não nós falamos. Fala com ele, não falamos. Mas o crente cheio do Espírito Santo, aonde quer que ele chega, ele abre a boca para falar de Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabe que Jesus pagou um preço muito alto por ele. Pagou um preço muito alto por você. E observamos que quanto mais a igreja crescia, e o Espírito Santo dando força, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que 2 discípulos pregando a palavra do Senhor, enquanto eles pregavam a palavra do Senhor, eles observavam. Enquanto estavam em observação, a Bíblia Sagrada diz que 2 diáconos começou a destacar. Enquanto ele estava destacando, aí nós entendemos a perseguição sobre a igreja. Filipe, ele estava pregando em Samaria. Ele pergunta o que é de fazer. Ele disse: crê no Senhor Jesus e será batizado, e foi batizado. E ele pregava, um homem cheio do Espírito Santo estava revolucionando a Damasco. A Bíblia Sagrada diz que um homem chamado Estevão, primeiro mártir, ele observa e pregando a palavra, ele disse: não podemos deixar, ele está fazendo muito alvoroço na cidade. Sabe o que é isso? Eu vou te dar detalhes para você nesta noite. Quanto mais você é cheio do Espírito Santo, mais perseguição vai sobre a tua vida. Quanto mais cheio do Espírito Santo tu és, mais perseguição vai. Quer ver uma? É fofoca no teu nome. Quer ver outra? Ele fala mal da tua vida, ele fala mal do teu ministério, mas não se importa. Sabe por quê? Porque quando você está mais cheio do Espírito Santo, o sinal que você está incomodando. O homem chamado Estevão estava cheio do Espírito Santo. Ele pregava e ensinava na igreja. O que aconteceu com ele, pregador? Levou-o para fora da cidade e foi apedrejado. A Bíblia Sagrada nos disse que ele estava olhando para o céu, e os homens que estavam com pedra na mão deram testemunho. Ele disse: olha, ele estava com a cara de anjo olhando para o céu e dizendo: Pai, perdoa ele porque não sabe o que faz. Aí eu tenho um detalhe muito importante para te dizer nesta noite: está falando mal do teu nome, dobra o teu joelho. Está falando mal do teu nome, glorifica mais. Está falando mal da tua vida, adore mais. Sabe por quê? Porque quanto mais você adora, mais pedrada você está dando no Satanás. Sabe o que ele está querendo? É que você vai para a guerra. Sabe o que ele está querendo? É que você vai para a peleja, mas a tua peleja é de joelho dobrado. Satanás não consegue ver um crente de joelho dobrado. Sabe o que é isso? É mais forte. Eu vou te dizer um detalhe: o crente de joelho olhado, ele é muito mais forte do que 10.000 demônios em pé. Porque sabe que quando você dobra o teu joelho, a lágrima desce no teu olho. Ele sabe, vai vir resposta do céu para a vida dela, vai vir resposta do céu para a vida dele. Porque quanto mais você ora, mais resposta de Deus, mais a intimidade de Deus está chegando sobre a tua vida. Estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite. Estou sentindo a presença do Espírito Santo do Senhor aqui nesta noite. Se você pode, comece a adorar nesta noite. Satanás está dizendo que a igreja do século 21 é a igreja morna. Satanás sempre diz que a igreja do século 21 é a igreja morna, mas ele não sabe a presença que tem aqui dentro. Ele não sabe a presença que tem aqui dentro. Sabe por quê? Porque a igreja começou no fogo do Pentecoste, e o Espírito Santo, ele é símbolo de fogo. Se tiver crente gelado, o Espírito Santo, ele aquece. Se tiver crente morno, o Espírito Santo aquece. Se tiver crente seco, o Espírito Santo, ele é como um símbolo de água, ele molha. Sabe o que é isso? Muitas das vezes nós chegamos na igreja e disse: eu não tenho nada para falar hoje, eu não tenho nada para adorar hoje. Aí você vem e diz: eu quero ficar quietinho. Aí o Espírito Santo te pega e ele disse: ei, é na tua dependência que eu trabalho, é na tua dependência que eu trabalho. Enquanto tu está sendo forte, você perde para Dalila, mas o problema é que você sente fraco. O Espírito Santo de Deus, ele te aquece e te levanta e diz: tem de olho que eu sou contigo. Força, te tem de olho que eu sou contigo. Está falando que quanto mais a igreja sofria, mais a igreja crescia.
capítulo qual nós lemos que o homem chamado Saulo de Tarso, ele era um homem muito importante na sinagoga. Ele foi formado aos pés de Gamaliel. Observamos que quando Saulo de Tarso, ele ordenava aquele que era para matar, aquele que era para prender, aquele que era para chicotear. Observamos que quando Estevão morre, a capa de Estevão estava aos pés de Saulo de Tarso. Estava não contentando isso em Jerusalém, ele disse: olha, me dá uma carta, eu quero descer. Aproximadamente 320 quilômetros de Jerusalém a Damasco. E este homem pede uma carta ao sumo sacerdote. Caifás era o sumo sacerdote aproximadamente do ano 18, do século 18 ao século 38. E este homem entrega a carta para este homem. O projeto dele era o seguinte: matamos mais um, vamos pegar mais. Ele sai e desce. Não sabemos se ele estava de cavalo, porque cavalo não era cultura dele. Mas ele vai, chegando perto de Jerusalém, ele observa, juntamente com seus parceiros de viagem, vem um clarão do céu. O clarão era mais forte do que a luz ao meio-dia. Ele não contenta ver aquele clarão no seu olho e cai por terra. Enquanto ele cai por terra, os amigos de viagem simplesmente assustam porque estava acontecendo, mas não ouvia a voz que falava com ele. Enquanto ele cai por terra pelo clarão, e o Senhor começa a falar com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele faz uma pergunta: quem és tu és, Senhor? Porque ele não estava vendo, estava reconhecendo a majestade. Enquanto ele reconhece, ele disse: ó, levanta e vai para a rua chamada direita, na casa de Judas. Enquanto ele levanta, ele perde a visão da terra. Mas quando ele perde a visão da terra, ele começa a ver algo extraordinário no céu. Alguém já entendeu? Eu vou te explicar um detalhe muito importante para você dar glória nesta noite. Muitas das vezes é necessário nós perder visão da terra para ter visão do céu. Alguém já entendeu? Vou dizer mais um detalhe. Um homem chamado Isaías, capítulo de número 6, ele precisou de perder o seu tio. Ele disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi assentado sobre o alto e sublime trono. Quem era ele? Não dá para ver ele, mas o que eu vi era anjo, serafim voando para um lado, voando para o outro. É necessário nós perder a visão da terra. Que visão é essa, pregador? É para ver política. Para de ver política, para de ver pandemia. Todas as vezes que você olha para o céu, você vai dizer: ele é maior do que essa pandemia, ele é maior do que a corrupção, ele é maior do que os meus problemas. Sabe o que é isso? Você perdeu a visão da terra e você está olhando para o Todo-Poderoso no céu. A tua vida vai ser melhor, o teu caminho vai ser melhor, o teu ministério vai ser melhor, a tua adoração vai ser melhor. Sabe o que é isso? Porque todas as vezes que você olha para ele, você está reconhecendo a majestade. Você vai dizer: Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aí ele vai dizer: ei, a terra está cheia da tua glória, a terra está cheia da tua glória. Perdão a visão da terra, a terra está cheia da glória. Mas ele vai dizer: se dá lugar, vai encher coração. Se dá lugar, a terra está cheia, o céu está cheio. Vai dar lugar, o teu coração está cheio. Vai dar lugar, a tua vida está cheia. Vai dar lugar, o teu ministério está cheio. Vai dar lugar, o círculo de oração está cheio. Vai dar lugar, o ministério de obreiro está cheio. Vai dar lugar, o conjunto de jovem está cheio. Aí quando você está cheio da presença, você vai para um culto evangelístico. Satanás, ele bate em retirada. Sabe por quê? Porque já não olha mais visão da terra. Ele vai olhar o conjunto de jovem, é cheio da presença, é cheio da presença. Ele vai olhar, ele vai ver o conjunto de círculo de oração, é como a bola
bola de fogo chegando, as potestades do ar, ela não vai recuar. Sabe por quê? Porque é mais forte do que está com nós do que está lá fora. Aleluia. Oh glória. E este homem recebe o clarão, perde a visão. Sabe por quê? Porque a visão que apareceu para ele, o Criador brilha mais do que a criatura. O Criador brilha mais do que a criatura, porque o sol é criado, mas o Criador brilhou muito mais do que a criatura. Ele caiu por terra. Levanta-te, vai à rua chamada direita, na casa de Judas. Levanta Saulo fariseu e vai, acompanhado. Entra na rua chamada direita. Judas recebe ele, coloca ele dentro de casa. A primeira coisa que ele faz é dobrar os joelhos. Perdeu a visão da terra, mas está ligado no céu. Aí quando ele recebe a visão do céu, o profeta Ananias recebe a visão no mesmo tempo. E Deus disse: Ananias. Ananias no hebraico para o português é Senhor amoroso, Senhor de misericórdia. Ele disse: levanta, Ananias, e vai à rua chamada direita, na casa de Judas, porque tem um homem lá. É de Tarso. Ele disse a Saulo, homem famoso, homem conhecido. Ele levanta. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Talvez aquele que mais fofoca da tua vida, Deus manda você orar com ela. Talvez aquele que joga mais pedra em você, ele disse: Deus, levanta-te e vai falar com ele. Aí você disse: Deus, mas esse homem me calúnia. Ele disse: levanta e vai falar com ele. Porque Ananias estava nessa situação. Mas Deus, esse homem está acabando com a igreja do Senhor. Ananias, levanta e vai. Não me importa o que ele fez, mas importa o que está para frente. Aí Deus me manda te dizer uma coisa aqui nesta noite: não importa o que passou, importa da agora para frente. Sabe o que é isso? As coisas velhas se passou e eis que tudo se fez novo. Ananias, ele estava olhando para o passado de Saulo, mas o Senhor estava olhando para o presente dele e o futuro. Ele está dizendo: vai ser um plantador de igreja, vai ser um missionário na casa. Talvez você olha lá fora e diz que não dá em nada, mas Deus está dizendo: ele é um missionário na casa, vai lá e prega para ele. Ananias levanta, e quando chega na casa de Judas, ele vê Saulo orando, de joelho dobrado. Ele disse: Pai seja convosco, irmão Saulo. Ele disse: o Senhor que apareceu contigo na estrada, a caminho me mandou eu vir aqui. E o Senhor já tinha falado com Saulo. Aí eu entendo um detalhe. Quando o Senhor usa um profeta para falar contigo, o Senhor já falou contigo. Ele só simplesmente usa para confirmar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Sabe o que está acontecendo no mundo hoje? Se eu voltar não tem problema não, mas eu vou falar. Sabe o que está acontecendo no mundo hoje? O profeta passa algo para a irmã, Deus não falou com ela e disse, ela fica surpresa. Mas primeiramente Deus falou com quem? Com Saulo. E o Saulo falou com Ananias. Ananias foi lá e ele disse: olha, o Senhor que apareceu contigo me mandou eu vir aqui. Sabe o que está acontecendo? É homem passando o profeta da carne e dizendo: é de Deus. Passa tantos tempos e a fraqueza espiritual começa. Sabe por quê? Começa a duvidar das coisas de Deus. Mas veio um moço, me falou que Deus ia me levar e não me levou até hoje. Ele disse que eu ia ser, não aconteceu até hoje. Sabe o que é isso? Primeira coisa, Deus fala contigo. Como é que Deus fala comigo? É na oração, é no louvor, é no sonho, é na revelação da palavra. Sabe o que é isso? Porque quando Ele fala contigo, Ele usa a profeta para confirmar aquilo que Ele falou contigo. Então, se cuida da sua vida. Sabe o que é isso? Porque há muito profeta da carne que conhece a tua vida na rede social, e ele chega e fala: olha, Deus está mandando dizer isso e aquilo, mas ele está te copiando por fora.
fora. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, a Bíblia Sagrada disse: olha, não julga o profeta, mas julga a profecia. Busca a presença do Espírito Santo. Olha para Deus, disse: Deus é de Deus, eu vou receber. Se não é, permanece no lugar. Sabe o que é isso? O homem de Deus, ele não olha para o profeta, mas ele olha para a profecia. Aquilo que está se cumprindo na vida dele é Deus falando. Mas Deus já falou comigo, Deus falou contigo. Ele vai chegar e vai confirmar na tua vida. Ananias recebe de Deus e vai. Ananias recebe de Deus e vai. E quando Ananias chega, Saulo está orando. Você quer ser cheio do Espírito Santo do Senhor? Você quer ser cheio do Espírito Santo do Senhor? Então aparta do WhatsApp um pouquinho e dobra o joelho. Você quer cheio do Espírito Santo do Senhor? A parte do Instagram, a parte do Facebook, a parte do TikTok que está agora na sociedade, e vem para a presença do Espírito Santo do Senhor. Sabe o que é isso? Porque quanto mais você está perdendo na rede social, você está perdendo no céu. Tu está pensando que está ganhando no céu, tu está perdendo. Sabe o que é isso? Que tudo que te atrapalha você na terra. Aí o profeta vai nos dizer, ele disse: olha, que tudo que está ligado na terra está ligado no céu, que tudo que está ligado no céu está ligado na terra. Mas talvez o teu nome está no hall de membro da igreja, mas lá em cima está desligado. Sabe por quê? Porque a rede social tem te atrapalhado. Mas primeiramente você vem para a presença, você dobra o joelho e disse: Deus, eu não quero perder intimidade com o Espírito Santo. Primeira coisa, Saulo estava orando. Ananias chega, coloca a mão nele. Primeira coisa que ele recebeu foi a presença. Segunda coisa que ele recebeu foi a visão do céu. Aí eu vou pregar para você nesta noite. Aí Deus falou com Ananias: Ananias, vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Você foi escolhido por Deus. A sociedade disse: não tem mais jeito. Aí Deus disse: tem jeito sim. Eu peguei lá a maçã do pecado, eu dei um banho de sangue nela, eu dei um banho de sangue nele. Agora está um vaso preparado, está um vaso preparado, então vaso preparado. Então vai profecia para a tua vida. Se tem vaso preparado, vai ser cheio do Espírito Santo. Se tem vaso preparado, vai ser cheio do Espírito Santo, porque a presença está na casa. Se tem vaso cheio do Espírito Santo, meu filho, dá lugar que ele te pega nesta noite, dá lugar que ele te enche nesta noite, dá lugar que te renova nesta noite, dá lugar que ele te cura nesta noite, dá lugar que ele vai te encher, 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 vai te encher. Eu já estou sentindo a presença, eu já estou sentindo a presença. Ainda tem vaso preparado, ainda tem vaso preparado na casa, que vai ser cheio da presença do Espírito Santo do Senhor. A presença está notória na casa. A presença está notória na casa. Enquanto Ananias chega, o oleiro já tinha começado a trabalhar no vaso. Desceu essa revelação que agora na minha mente, que é o Espírito Santo do Senhor. O vaso estava pedestral, estava aparecendo no meio da sociedade. Como é que ele estava a sociedade? Cheio de pecado. Cheio de pecado estava aparecendo. Aí o oleiro vai lá e derruba no chão. Prepara o vaso no chão. Ele disse: o vaso você não vai levantar sozinho, você vai precisar de ajuda. Companheiro de viagem, pega o vaso preparado, vai para a casa de Judas. Enquanto chegou na casa de Judas, não fica deitado nem sentado, joelha. Porque eu entendo uma coisa: para a gente ser cheio do Espírito Santo, primeira coisa, precisa renúncia. Segunda coisa, precisamos de obediência. E quando nós obedecemos a palavra do Senhor, aí vem a palavra santidade. Enquanto que é santo é ser separado do pecado. Se te chama para você ir para a praça à noite, você diz: eu não vou, que eu tenho que ler a Bíblia. A santidade é ser separado do pecado. Ananias estava a caminho, mas o vaso estava sendo preparado.
Aí Deus disse: olha, a unção está na tua mão, Ananias, que quando tu chegar a colocar a mão na cabeça dele, a visão dele vai voltar. E tem uma coisa por conta que aconteceu no Atos dos Apóstolos: vai pegar o Saulo de Tarso e vai levantar ele como missionário. Aí eu entendo uma coisa: sabe por que Deus não te levantou ainda? É porque você está faltando alguma coisa. Sabe por que Deus não te mandou para a rua ainda? É porque está faltando ser cheio do Espírito Santo. Aí eu entendo o detalhe, pastor, porque quando ele olha e disse: olha, eu vou mandar Saulo de Tarso pregar a palavra, porque Saulo era uma tradição da tribo de Benjamim, para dizer: olha, a elogiação a Saul. E o homem chamado Saulo significava grande, mas Paulo significava pequeno. O nome Saulo era o nome judaico, mas o nome Paulo era o nome romano. Ele olha e está dizendo: olha, agora vou te levantar você, mas cheio do Espírito Santo do Senhor. Aí eu entendo um detalhe muito importante: muitas pessoas estão querendo levantar e estão querendo ir, mas não senta para ouvir, não senta para aprender. Tem muita gente que está querendo sair, mas não senta para aprender a palavra. Tem muita gente que está querendo no outdoor, mas ele não tem estrutura para aguentar a fama. Tem muita gente que está querendo ir, mas ele não tem estrutura para aguentar as perseguições lá fora. Aí Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: ei, permanece na oraria, seja cheio. 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 Porque quando estiver cheio, ele vai olhar e vai dizer: agora tu vai, agora tu vai, agora tu vai. Você vai ser o homem cheio do Espírito Santo. O que vai dizer na rua: ela é cheia do Espírito Santo. O que vai dizer na rua: ele é cheio do Espírito Santo. Ele não vai olhar e vai dizer: ela é uma fofoqueira, ele é um fofoqueiro, mas não. Ele vai olhar: aí lá vai um homem de Deus, aí lá vai uma mulher de Deus, aí lá vai um servo do Senhor. Porque quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, a primeira coisa que nós refletimos é o brilho do Espírito Santo no nosso olhar. Eu sempre costumo dizer isso: placa de igreja não te salva, placa de igreja não te segura em pé, placa de igreja não segura o seu ministério, placa de igreja não segura o seu casamento, placa de igreja não segura a sua vida lá fora. Mas um crente cheio do Espírito Santo, ele está erguido. Um crente cheio do Espírito Santo, ele está com a vida em pé. Sabe por quê? Porque aonde que ele chega, já não vê mais uma mulher, faz assim: aí lá vai uma serva. Aí ele olha para o homem, aí lá vai o homem cheio da presença. Sabe por quê? Porque quando nós somos cheios da presença do Espírito Santo do Senhor, tem diferença na rua. Talvez você chega num lugar que ninguém te conhece e fala: você é diferente, você tem um andado diferente, você tem um jeito diferente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é que faz a diferença em você. Se coloque de pé, que eu quero orar por sua vida nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez a sua história de vida, muitas pessoas olham para a sua história de vida e estão dizendo: olha, está um vaso sujo. Talvez uma pessoa olha para a tua vida nesta noite e está dizendo: olha, está um vaso trincado. Talvez olha para a tua vida e está dizendo: olha, está um vaso tombado. Talvez olha para a tua vida e está dizendo: olha, está faltando um pedaço no vaso. Mas eu quero te dizer um detalhe: que o oleiro está na casa. O oleiro está na casa e está dizendo: olha, se deixar eu vou reparar o vaso. Se deixar eu vou reparar o vaso. E quando eu reparar o vaso, tem um detalhe muito importante. É que Paulo escreveu em Tessalonicenses 4, ele disse: olha, vai chegar algo precioso dentro do vaso. Chega na tua casa e observa um vaso vazio, não tem importância nenhuma. Mas quando você coloca um arranjo dentro do vaso, alguma pessoa olha para a planta e diz: nossa, que lindo, nossa, que vaso bonito.
Então vai um detalhe para a tua vida. Quer ser cheio do Espírito Santo, quer ser vaso, mas anda cheio do Espírito Santo. Quer ser vaso, mas anda cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você chegar, não é tua pessoa que vai destacar, mas é o nome, é a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Aonde quer que você chegar, a presença do Espírito Santo, ela vai permanecer no lugar. Aí o apóstolo Paulo, o apóstolo João, ele disse: olha, que eu diminua, mas que ele cresça, que eu apareça não, mas eu escondo, mas que ele venha aparecer. Sabe que isso você está dizendo? Eu sou um vaso, mas quem me manifesta no vaso é a presença do Espírito Santo do Senhor. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço a Ti nesta hora, Deus, esta noite, se tiver vaso preparado aqui nesta noite, ó Pai, eu tenho certeza que tem vaso preparado na casa, ó Pai, aonde que tiver um vaso preparado, da mesma forma que aconteceu no Pentecoste, da mesma forma que aconteceu na igreja primitiva, é a promessa, Pai, é a promessa, e o Senhor disse que a promessa está disposta sobre a igreja. Ainda tem um povo, ó Deus, que é lavado e remido e anda a santidade, busca a Tua presença nesta noite, ó Pai, enche com o Espírito Santo, renova a vida aqui nesta noite, transforma a vida aqui nesta noite, batiza com o Espírito Santo, que essa pessoa, ó Pai, vai para a Tua casa, cheio da presença, ó Pai, desce virtude do céu, ó Deus, desce virtude do céu, e manifesta a Tua glória, Pai, enche este homem, enche esta mulher, transforma corações, ó Pai, e derrama a Tua graça nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós precisamos que a presença do Espírito Santo venha arder em nossos corações, amém, irmãos? Quem tem um coração fervoroso e cheio da presença do Espírito Santo, aleluia, Ele está presente aqui nessa noite. Feche teus olhos nesse momento, amém? Ligue-se ao céu nesta hora, aleluia. Nós temos que aprender a arte de ligar e desligar. Liga no céu nesta hora. A Bíblia diz: tudo que for ligado, aleluia, no céu será ligado na terra. E a presença do Espírito Santo, esta força, esta pessoa, que está presente aqui nesta noite, e Ele pode fazer você sentir algo diferente do céu nesta noite. Você pode entrar aqui nesta noite abatido, cabisbaixo, aleluia, mas pode sair com uma palavra do céu, uma palavra de conserto, de arrependimento, de renovo, aleluia. Ofereça o teu sacrifício de adoração nesta noite ao Senhor. Aleluia, feche teus olhos, adore.
nesta noite. Levante canamou, rimande caia serás. Amém. Coloque de pé, irmão, você que tem condição, é isso. Aleluia, Ele está presente aqui. Aleluia. Aquele que morreu está aqui nesta noite, porque Ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou e eu posso sentir a sua graça emanando neste lugar nesta noite. Remande camandou, remande cais.
Aleluia. Hoje nós temos vida, porque o Senhor Jesus deu vida para que nós tivéssemos vida. Ele morreu na cruz para dar vida para nós e vida com abundância e vida eterna. Aleluia! E essa é a liberdade que temos nós hoje, de adorarmos e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! A irmã Carol vai estar louvando o Senhor neste momento. Enquanto a irmã Carol se prepara para louvar o Senhor, eu quero agradecer a todos os irmãos visitantes nesta noite. Tá? Nós temos ali o pastor Geraldo, seu varão junto dele. Deus abençoe vocês grandiosamente. A irmã ali ao lado da Roberta, Deus abençoe. Tem o jovem ali atrás do Simão, ali ao lado do Lucas, Bob. Tá? Deus abençoe vocês que estão aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor. Nós temos aqui o Melquisedeque, que ele não veio visitar, ele veio a trabalho, veio trazer uma palavra do Senhor para os nossos corações. E aí não é visita, é um trabalho, é um grande compromisso. E nós temos a esposa dele também, que depois vai estar louvando o Senhor, tá? E queremos que vocês sentem todos à vontade. Quero convidar o nosso irmão que quiser sentar aqui ao nosso lado, tá? Vamos receber os nossos visitantes com um bem-vindo, tá? E que eles ficam à vontade. Vamos lá? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Jesus te ama e nós te amamos também. Aleluia. Enquanto esse irmão vai louvar o Senhor, eu gostaria de pedir ao diácono Zaqueu que recolhesse as ofertas, tá? E daí para frente é só louvor até a pregação. E em seguida, após as irmãs louvar, aí o ciclo de oração estará louvando ao Senhor.
oração está adorando ao Senhor neste momento.
nossa irmã Luana adorando ao Senhor. Amém? Após a irmã Luana, o conjunto de jovens, a Atalaia de Cristo, estarão adorando ao Senhor também. Como meus irmãos capazes, amém? Amém. Eu irei louvar o Senhor bem conhecido, irmão que souber me ajude.
descansando no Senhor e vamos louvando a Deus. Né? Aleluia. Não, cabo soltou. Reunidos no mesmo lugar, mas somente 120 puderam ficar. Possam dobrar da glória do Pai, receber, se encher da glória e provar do seu poder. Vem fervoroso como o seu soprar, e com línguas repartidas por todo lugar. A glória do Senhor invadiu o ambiente, e hoje aqui nessa noite não é diferente. A glória do Senhor veio pra impactar. Não é pra ontem nem pra depois, agora é já. Algo inexplicável vai acontecer aqui.
Aleluia, Jesus. Irmãos, agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. A pessoa do nosso irmão Melquisedeque. E quero que você fique à vontade, se a sua esposa tem costume de louvar no final da mensagem que você prega, você pode pedir ela para terminar, viu? Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar para nós ouvirmos a palavra do Senhor, tá? Para que nosso amado irmão fique à vontade, deixa Deus trabalhar na sua vida,